A paz do Senhor, galera. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Capítulo 5 e capítulo 6, que é o tema da nossa lição, imoralidade e litígios. Queridos, em todos os lugares nós vemos o impacto do relativismo de pós-modernidade na nossa cultura. Coisas que há tempos atrás seria considerado impensáveis, pelo menos para acontecer em público. Hoje se tornou rotina. Vemos isso pelos meios de comunicação divulgarem, abertamente comportamento e estilo de vida que chocam. As pessoas definem o que é verdade por elas. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E quando esse tipo de pensamento domina uma cultura, o certo ou errado se torna absolutamente algo de dentro do ser humano. O que é certo para mim pode não ser certo para você. E se torna assim, faltando referências. Portanto, cada um se sente à vontade para fazer o que bem entender. E aí é que temos de ser cautelosos, pois pode surgir dentro das igrejas algo de politicamente correto. E politicamente correto é você não criticar ninguém, você considerar que cada um viva como queira, sem que você emita uma palavra ou um juízo de valor. Pois se fizer isso, você estaria julgando. E é ruim quando esse pensamento invade as igrejas, onde as pessoas entendem e acham que moralidade certa ou errado é uma coisa relativa. E não é um papel da igreja doutriná-los. O apóstolo Paulo enfrentou um problema dessa natureza. Embora isso seja típico do homem, dessa época que estamos vivendo hoje, e que chamamos de pós-modernidade, mas o homem sempre foi pós-moderno, pois sempre relativizou a verdade para poder viver no pecado, com a sua consciência tranquila. E não é dessa forma que as Escrituras nos ensinam. O problema da igreja de Coríntio era duplo. Primeiro, era um membro da igreja que estava se relacionando com a mulher de seu pai e vivia isso abertamente, todos sabiam. Paulo menciona isso aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1. E o pior, a liderança sabiam deste ocorrido, mas estavam omissos, não tomando nenhuma decisão. A igreja de Corinto estava se deixando contaminar pela pecaminosidade, deixando ser influenciada pelo pecado e pelas ideias do mundo de fora. A palavra do Senhor nos instrui nos versos 6 e 7, fala assim: não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amados, nós devemos doutriná-los no amor, para que possamos ganhá-lo para Jesus, Nós possamos trazer a palavra, trazer a doutrina de uma forma amorosa. E assim nos ensina a palavra do Senhor. E no capítulo 6, no verso do 1 ao 8, Paulo trata de outro problema sério da igreja. Pessoas que processavam umas às outras perante juízes pagãos, ao invés de resolverem suas diferenças entre si. E isso era contrário aos ensinos de Cristo. Portanto, essas pessoas estavam em desarmonia com a natureza do cristianismo. Agora, o que fazer numa situação dessa? O cristão não deve levar os irmãos ao tribunal de infiéis, pois assim fazendo, eles expõem a fraqueza da igreja perante aos que não amam ao Senhor. No verso 9 e 10 do capítulo 6, Paulo mostra como o pecado cega seus praticantes de modo a não perceberem que estão errando. A familiaridade com o pecado faz com que faz com que se perca de vista sua natureza real. E esses pecadores terminam acreditando que podem viver transgredindo a lei de Deus e ao mesmo tempo esperar confiante a salvação. A palavra de Deus deixa claro que não existe acordo entre o pecado e a justiça. Qualquer que se apegar ao pecado terá sua recompensa, que é a morte eterna. Portanto, no verso 11 mostra que há esperança para todo tipo de pecado e pecadores, que se arrependam e deixam seus pecados. O verso 12, amados, pode suscitar compreensão equivocada. Essa expressão de todas as coisas me são lícitas não deve ser compreendido em sentido absoluto, porque os males morais
citados no verso 9 e 10, certamente não estão inclusos nestes versículos. O cristão tem liberdade de praticar, de participar de tudo que faz parte do estilo de vida, né? Ensinado por Deus, como mais benéfico para a humanidade. Se algo está em harmonia com a vontade de Deus, o cristão é livre para fazer o que deseja, mas uma condição que deve ser observada: o cristão não deve fazer algo que cause escândalo ao seu próximo. Jesus resumiu tudo o que é lícito aos seus seguidores. Nas respostas e pergunta do intérprete da lei, Jesus disse: amar a Deus e ao próximo são os princípios que governam a vida do verdadeiro cristão. Nós temos plena liberdade, amados, para fazer o que desejamos, contanto que não entremos em conflito com os dois princípios estabelecidos por Cristo. Queridos, a única maneira segura de praticar a vontade de Deus é fugindo de toda impureza, de todo o pecado. Dessa forma, nós agradamos a Deus e preservamos a santidade do nosso corpo. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Nós estamos vivendo esses dias, né, de pandemia, estamos longe assim dos nossos corpos, mas nossos espíritos, nossas orações, nós estamos sempre juntos, né? Nós estamos sempre pedindo a Deus por vocês. Deus abençoe grandemente e ficam com Deus.